Olá, bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E olha, aqui é o lugar onde não existe pergunta boba, não existe pergunta inútil, toda dúvida é sempre muito relevante e é uma alegria ter essa conversa entre amigas com vocês. Então, hoje eu vou responder uma pergunta que me dá muito prazer sempre falar sobre esse assunto, que é da Najara, e ela quer saber como começar uma carreira de palestrante. Adoro minha vida de palestrante. E ela diz o seguinte: quero saber como começar, sei que contatos são importantes, mas e quem não os tem? Não quero atirar para todo lado. Preciso definir algo que eu consiga falar com autoridade. Garota esperta. Sei bastante de empreendedorismo porque trabalho com mulheres na ONG. Então, gente, olha, a Najara traz aqui dúvidas sobre como entrar no mercado, porque ela precisa ter contatos no mercado, ela precisa falar de um tema que ela domina e ela tá me dando indícios de algo que ela sabe bastante. Isso, às vezes, pode não ser o necessário para você entrar numa carreira, num mercado complicado como é o de palestras, principalmente para mulheres, ainda é um mercado que paga menos para mulheres do que para homens, como a maioria dos mercados. E antes de responder essa pergunta com as 4 coisas que a Najara precisa saber para começar na carreira de palestrante, eu vou dar o meu golinho e é esse o tempo que você precisa para se inscrever no nosso canal, para já deixar o seu like aqui, que a minha editora tá me olhando feio com cara de quem tá pedindo para eu falar isso. Vamos lá, vamos lá. Gente, isso aqui é um vinho rosé da Toscana, perfeito para um dia. Vocês estão vendo que tá de dia aqui? Para um dia de sol radiante, fresquinho. E esse é o vinho que eu ganhei da Gabi, de aniversário. Gabi, muito obrigada pela sua presença amorosa na minha vida. Você foi um divisor de águas aqui no canal. Foi você quem me cutucou para retomar os vídeos. Foi você quem me deu a ideia de gravar tomando vinho e de uma maneira mais intimista. Então, esse brinde é para você. Então, vamos lá responder as dúvidas da Najara. A primeira coisa que a Najara precisa saber é qual a finalidade das palestras. Ela quer fazer palestras porque simplesmente ela gosta de ensinar. Ela quer fazer palestras como um fim em si mesmo, ou seja, as palestras são um produto, são um serviço que ela vai vender, vai receber um cachê por isso. Ou ela vai fazer palestras para vender alguma coisa, por exemplo, um serviço de coaching, uma consultoria, um curso, um software, seja o que for. Então, isso vai definir a mensagem que ela vai falar, vai definir para quem ela vai falar, vai definir o tipo de palestra que ela vai fazer. Então, Najara, sua primeira certeza aí, é porque eu gosto de falar, é porque eu gosto de ensinar. Cuidado com esse gosto de ensinar, tá bom? Porque palestra não é aula e é por isso que, infelizmente, palestras são muito melhor remuneradas do que as aulas. Porque palestras têm um objetivo de transformar. Aula não necessariamente transforma, é conteúdo, é ensinamento. A pessoa pode pegar aquele conteúdo, fazer alguma coisa com ele ou não. Ao passo que uma palestra, ela tem sempre o objetivo de transformar a vida daquela pessoa. Quando um contratante de uma empresa chama você para fazer uma palestra, ele está esperando que a equipe dele mude algum comportamento que não está dando certo. Então, essa é a diferença entre ensinar e palestrar, tá bom, Ná? Agora, outras coisas que você precisa saber, se quiser palestrar, é que não é sobre o assunto que você domina. Como assim, Priscila? Eu posso falar de alguma coisa que eu não entendo nada? Não, não é uma questão de ser uma aventureira, uma despreparada ou uma leviana em relação ao conteúdo. Não é isso. A questão é que não é sobre o que você sabe, mas sobre o problema que você resolve. A palestra só tem um valor tangível, um benefício percebido e só pode, portanto, ser bem remunerada por isso a palestrante que resolver algum problema por meio daquela mensagem. Se não, é só uma aula, se não é só uma reflexão, se não é só um momento inspiracional. Então você tem que definir, antes de definir qual é o conteúdo que você sabe ou o conteúdo que você vai falar, qual é o problema que você resolve. Isso significa que não tem a ver com aquilo que você gosta de falar. Eu gosto de falar sobre vinho, mas eu estou palestrando sobre vinho? Não, porque eu não tenho competência para resolver o problema das pessoas que não sabem escolher vinho, ou não sabem beber vinho, ou não sabem comprar vinho. Percebe a diferença? Eu falo daquilo e recebo por aquilo que eu consigo solucionar, que é a dificuldade de as mulheres atingirem a liderança.
Então, você tem que saber qual é a dor do cliente, qual é a dor do seu contratante e criar, embalar o seu conteúdo resolvendo essa dor, oferecendo uma resposta, uma solução nessa dor. E é isso que faz com que a sua palestra tenha um valor percebido, tá bom? Essa é a segunda coisa que você precisa saber. Não é sobre o que você sabe, mas é sobre o problema que você resolve. Terceiro princípio para você conseguir entrar e prosperar no mercado de palestras. Sobre você conduzir a plateia do espaço problema ao espaço solução. Ou seja, qualquer pessoa que te ouvir dentro daquele público tem que ser capaz de implementar o seu método. Nossa, Priscila, mas não é ser muito dona da verdade ou querer dar uma receita de bolo? Desculpa, filha, você é a autoridade máxima ali naquele palco. Você tá ali para oferecer solução, sim. Existem outras, as pessoas, se não estiverem satisfeitas, que vão procurar outras. Mas quando aquele contratante confiou em você, ele estava esperando, sim, uma receita de bolo. Então, eu vejo muitas mulheres, principalmente, cometendo esse erro de não quererem se posicionar, não quererem dar uma resposta definitiva para aquele problema. Ah, eu não dou receita de bolo, eu só estou aqui provocando, eu só estou aqui dando umas reflexões. Não, você não está só dando umas reflexões, você está falando o quê? Pela sua experiência, pela sua pesquisa, pela sua expertise, você descobriu que funciona. Então, é sobre conduzir a plateia do espaço problema para o espaço solução. E isso significa, assim, que você vai ter que ter um método, um passo a passo facilmente replicável por qualquer pessoa que esteja assistindo você. Quarto princípio para você se dar bem no mercado de palestras é comunicar esse conteúdo de um jeito só seu. Às vezes eu vejo palestrantes que leram um livro bom, e passam a palestra inteira falando daquele autor. Elas acham que palestra é resumo de um livro, de um autor consagrado que elas leram. Gente, qualquer pessoa pode baixar esse resumo no site de busca ou ler um livro e fazer esse resumo. O que faz com que essa mensagem seja só sua é o seu título, é a maneira como você apresenta, são os cases que você inclui, são os recursos que você coloca na interpretação, como você embala esses métodos. Será que você criou, de repente, um acróstico para o seu método, que as pessoas vão memorizar mais fácil? Então, que vídeos você está usando para ilustrar as suas ideias, as suas teorias, os seus conceitos e, o mais importante, a sua solução? Então, essa é a hora de você ir lá no fundo da sua alma, investigar qual é a sua pegada individual, única e especial no jeito de apresentar ideias. Cada um tem a sua. Então, tem palestrante que, sei lá, se veste de palhaço, tem palestrante que faz mágica, tem palestrante que palestra descalço, tem palestrante que palestra com taça de vinho, enfim. Você tem que descobrir um jeito só seu de embalar esse conteúdo e de entregar esse conteúdo para o mundo. E também de se comunicar. Então, contatos são importantes, mas o mais importante, antes de você ter contatos, antes de queimar os seus contatos, é pensar nesses aspectos. Qual a finalidade das palestras na sua vida? O que você quer palestrando? Segundo lugar, qual é o tema que você fala a partir do problema que você resolve? Terceiro lugar, qual é o método que você criou para conduzir a sua plateia do espaço problema ao espaço solução? E por último, quarto princípio qual é a sua pegada pessoal, individual, única, intransferível de comunicar esse conteúdo? Esses são os primeiros passos. Isso tudo vai levar você a uma congruência que você e a sua mensagem vão se tornar uma coisa só. E aí você pode simplesmente soltar isso no mundo, criar um site bacana, que as pessoas vão querer contratar você, e o mais importante não vai ser os contatos, mas vai ser descoberta por quem se identificou com aquela mensagem, com aquele problema que você resolve, tá bom, Então, eu quero muito te encontrar aí pelos camarins da vida. Me diz se ajudou você, e você que quer fazer apresentações melhores, mesmo que você não queira ser palestrante profissional. Aprendeu com esses pontos? A gente precisa ter coerência e congruência com a nossa mensagem. E isso passa por uma investigação minuciosa de qual é o nosso lugar na fila do pão, ou seja, qual é o nosso lugar no mundo. Essa foi a Confraria da Pri. Te vejo na próxima.